Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo. Graça e paz, que bom estamos juntos aqui no Palavra de hoje. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Está em Colossenses 3,15. Pai, em nome de Jesus, nos dê o entendimento, que vire uma chave na nossa vida e que possamos pegar a Tua palavra e praticá-la para a Tua glória. Aleluia! Você já reparou na função dos árbitros em alguma modalidade esportiva? Eles apitam para sinalizar uma falta, uma pausa, um pênalti, etc., conforme ali cada esporte. Paulo, usando deste exemplo, por causa dos jogos que já existiam naquele tempo, diz que Cristo sinaliza através da sua paz ou da falta de paz em nosso coração sobre avançarmos, pararmos e termos mais atenção em algumas situações, como se fosse um árbitro. Você já teve essa experiência de orar, de apresentar a causa e então ter uma resposta de Deus através de uma sinalização de Jesus, por uma palavra, por um sonho, não é por um testemunho interior do Espírito Santo gritando dentro de você qual é a direção que você precisa seguir, ou se naquele momento não é momento de seguir, é momento de aguardar. Então, dependa do Senhor. Paulo, ele fez essa oração, seja a paz de Cristo. Paulo, ele orava pela igreja, glória a Jesus, e ele orou, seja a paz de Cristo, o árbitro, em vosso coração. Não tome decisões se o árbitro, se ele não apitar pelo sim, pelo não, pelo espera. Amém? Entenda isso, apresente a sua vida todo dia a Deus e em nome de Jesus e aguarde a resposta. Mas vamos entender aqui o contexto que vivia os irmãos, os colossenses. Talvez nós estamos vivendo dentro do mesmo contexto e a direção vai ser a mesma que Paulo deu para aquela igreja naquele tempo. A questão aqui, não é a questão deste contexto dos colossenses, era o convívio entre os irmãos que pertencem ao mesmo corpo no qual Cristo é o cabeça. Você ali repara neste versículo que eu li, que também está escrito: fostes chamados em um só corpo. Então, Paulo está falando para aqueles que são membros de um corpo, no qual Cristo é o cabeça. Paulo estava falando para o convívio dos irmãos que estavam na mesma igreja, um corpo de Cristo, glória a Deus, e ele estava dando essa direção, que a paz reinasse entre os membros do corpo. O que precisa reinar nos corações é a paz entre os irmãos, e isso só é possível através de um vínculo. Sabe qual é o nome desse vínculo? Em Colossenses 3,14 está escrito o nome desse vínculo, é o que une os irmãos como membros à volta de um mesmo Deus, a membros de um corpo no qual Cristo é o cabeça. Esse vínculo chama-se amor. Deus está nos chamando para amarmos uns aos outros como Ele sempre nos amou. Como iremos amar aqueles que estão fora do corpo, se por acaso você está dentro do corpo e não consegue amar os irmãos, mesmo com as imperfeições? Porque nós não podemos amar somente quem é perfeito e essa pessoa não existe. Nós devemos amar aqueles sim que também são imperfeitos e orar para que cada um que está numa caminhada como eu e você, nós não somos perfeitos, nós estamos em busca de sermos parecidos com Cristo, porque nós somos criados à imagem e à semelhança dele, do nosso Deus, amém? Então esse vínculo é o amor. Paulo dizendo: seja a paz de Cristo entre vocês, pois quem ama perdoa, quem ama exerce misericórdia. Como é que você está? Você critica os irmãos? Você aponta? Você julga? Ou você ama? Você ora? Você exerce misericórdia? Quem ama consegue praticar o bem. Sim, para aquele que não merece, porque é assim que Cristo fez por mim e por você. Ele morreu por nós. Você acha que a gente merecia? É claro que não. Então é isso que Ele quer que a gente faça com as outras pessoas. Não é amar a prática do pecado, a prática do erro, mas amar a alma, a pessoa que está ali orando e direcionando para que a pessoa tome a posição e sim viva a vontade de Deus. Então quem ama
pratica o bem. Quem ama consegue agir com mansidão, com paciência, com os da família da fé. Depois você lê esse capítulo 3 de Colossenses, aqui o versículo 12 e 13, vai exatamente trazer esses pontos que eu estou colocando para você, dando suporte. Quem ama dá suporte para o mais fraco, dá suporte para aquele que precisa, abraça a todos dentro do corpo de Cristo. Eu não faço isso porque ninguém faz. Não, Deus não está contando que outras pessoas venham fazer, Ele está contando com você, é parte de você. Se você der um passo, pode ser que outros sigam o seu exemplo. Não siga o exemplo do outro que ainda não entendeu. Se você entendeu, faça, se esforça, sim, para fazer a vontade de Deus. Aquele que dá suporte para o outro, ajudando uns aos outros na caminhada, no dia a dia. Sabe, tem gente que ele coloca lenha numa fogueira para que vire briga e para que as pessoas entram em contendas. Já tem outros que ele consegue colocar água no fogo, ele põe a palavra, ele põe uma direção, ele põe uma oração, daqui a pouco tá tudo calmo, a pessoa entende e glória a Jesus, é amor para todo lado. Então, qual é o tipo de conselho que você tem dado dentro do corpo de Cristo como membro? É muito comum nós vermos arranhões entre irmãos do mesmo corpo, e Deus até permite para que também possa haver o perdão, a correção, a dependência no Senhor Jesus, para que tudo volte ao lugar, prevalecendo a paz no coração de cada um. Esta foi a oração de Paulo, que seja a paz de Cristo. Então que possamos viver isso é viver também em unidade. Não tem conformidade na igreja, pode ter unidade, todos na mesma visão, no mesmo caminho, sim, mas pessoas diferentes que vão precisar de exercer todas essas características ou esses pontos que estamos trazendo no devocional de hoje. Talvez você não está inserido no corpo porque você tem mais criticado o corpo, dizendo que está todo mundo errado lá na igreja. Não é por aí, é você que tem que fazer a diferença, e começa com a oração. Compreenda a palavra de Deus, compreenda aquilo que Jesus trouxe como direção e como modelo, e você, sim, vai alcançar a vontade do Pai para a glória de Deus. Outro ponto abordado é por Paulo aqui nesse versículo é: sede agradecidos. Aleluia! Fala, papai, sedes agradecidos. Quantas vezes você agradeceu a Deus hoje por fazer parte do corpo? Você está no corpo? Quantas vezes você já agradeceu hoje pela sua vida? Porque tem pessoas que não agradecem, elas só reclamam. Elas reclamam do sol, reclamam da chuva, reclamam da igreja, reclamam do pastor, reclamam do irmão, reclamam disso, reclamam daquilo. Não, Paulo falou: sede agradecidos. Só por fazer parte do corpo de Cristo, nós precisamos ser gratos a Deus. Aleluia! Porque se você faz parte do corpo, você tem um cabeça, e esse cabeça é Jesus, siga Ele. Sim, por termos novos irmãos, meu Pai, por termos Pai na fé, glória a Deus, é uma nova família, conforme o Salmo 68, versículo 7, quem está no corpo tem uma família, sim, que precisa de oração, que precisa de perdão, de diálogo, é claro, de compreensão, é uma família, mas que a cabeça, aquele que rege tudo, que tem o governo, é Ele, é Cristo, e o Espírito Santo como guia, o condutor, o consolador, aquele que traz poder para vencermos todos os desafios. Muitos reclamam, brigam e não entendem o propósito, sendo que o mais forte ou o mais maduro, ele precisa perdoar e auxiliar aqueles que naquele momento estão mais fracos ou não vigiaram e infelizmente caíram, até que sejam fortes ou reposicionados novamente. É assim que um membro dentro de um corpo funciona, ele não funciona sozinho. Como alcançar esse nível aonde a paz de Cristo será o árbitro? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Está escrito em Colossenses 3,16, a primeira parte. Como é que eu alcanço isso? Quando a palavra de Deus está dentro de mim todo dia. Só assim, por quê? Porque eu vou pensar, eu vou agir de acordo com a palavra. Para toda situação, Jesus tem uma palavra. Antes de agir, procure por ela. Se você já tem alimentado na palavra dele, então ela habita em vós, e o Espírito Santo vai te trazer a memória para que a sua atitude seja pautada por ela. Em tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Está em Colossenses 3,17. Olha,
Tudo está na palavra. Aqui não tem palavra de pastor Rodrigo, tem palavra de Deus para a sua vida. Aleluia! Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens. Está escrito em Salmos 14:2, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Eu espero que Ele tenha encontrado você e eu nesse dia. Glória a Jesus! Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo.